Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então, nós paramos no 9, hoje é a continuação do 10. Lembrando que até aqui nós vimos um Saulo, agora prostrado, cego, trêmulo, atônito, com a surpresa de descobrir que ele era um perseguidor de Jesus, né? Ele até então não fazia ideia que Jesus era o Messias. Nós tivemos também a leitura sobre o recalcitrar aguilhões. Ele era uma pessoa que lutava contra aquilo que estava óbvio diante dos seus olhos e que Deus vinha mostrando e tentando convencê-lo há tanto tempo, mas ele era uma pessoa relutante, difícil de se deixar convencer. Às vezes, nós encontramos pessoas que se rendem tão facilmente, um argumento tão simples, que ela escuta uma palavra, às vezes uma música. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que passou a porta da igreja, eu já vi, você já deve ter ouvido isso, só dele olhar para dentro do salão, ela viu um ambiente de paz, ela leu Jesus Cristo é o Senhor, ela entra e se converte. Né? Mas, contrário a isso, nós temos muitos outros que passam uma vida resistindo, relutando, né, se entregar. E essas pessoas acabam por sofrer muito. Porque o deserto, o sofrimento, o poço se torna do tamanho da sua obstinação. Agora, no tombo de Paulo, houve um quebrantamento. Ou seja, o fundo do poço dele foi feito por Deus na medida da dureza do seu coração. Ele precisava ficar cego, ele precisava ficar humilhado. O homem que passaria pelos portões, os grandes portões da cidade de Damasco, à procura de cristãos, agora cego, não consegue enxergar a ninguém. Imagina, ia por água abaixo a missão. Como que eu vou enxergar uma pessoa, identificar se ela é cristã, se ela não é cristã? O cristão pode me dar a mão e eu não estou enxergando. Né? Olha só que paradoxo. Né? Interessante você analisar isso. Porque era como se Deus tivesse cortado a visão física para que ele conseguisse ter visão espiritual. O que Deus precisa tirar de nós para que nós sejamos conduzidos a esse ponto de nos enxergar? Nós já falamos isso aqui e é a base de qualquer meditação, é a base de qualquer revelação de Deus. Você só consegue aplicar os conhecimentos recebidos a partir do autoconhecimento. É preciso se ver. Enquanto a gente não se enxerga, não tem revelação. Porque a revelação começa conosco. Não é uma revelação que Deus dá para mim a respeito do outro. A revelação é para mim e sobre mim. Né? Então, Paulo precisava lidar com o seu interior. Não adiantava mudar do lado de fora. As mudanças externas não poderiam acontecer primeiro. Precisava que mudasse o seu interior. Então, para mudar o interior, ele precisou ficar cego. Os 3 piores dias da vida de Saulo, que com certeza desde o seu nascimento, aqueles eram os piores dias. Mas foram os dias mais decisivos do ministério e da grande carreira cristã de Paulo. Se hoje nós temos todas essas cartas, se hoje nós temos a história da igreja primitiva como é, e o evangelho que se expandiu, o entendimento que nós temos a respeito de como deve ser a vida do gentio convertido a Jesus, fora dessa visão judaizante como existia antigamente, para se converter você teria que circuncidar, você teria que cumprir os rituais de purificação. Então, se nós temos hoje a igreja nos moldes que temos, nós devemos a esses 3 dias de cegueira. Olha como isso é interessante.
Olha como nós fomos abençoados com a cegueira de Paulo. Então, a nossa cegueira, a perda de alguma coisa externa, alguma coisa relacionada a esse mundo, não só nos abençoa, como vai gerar fruto na vida de outras pessoas. E ele também, falando um pouquinho da cegueira, que eu fiquei pensando em casa, né? Provavelmente naqueles 3 dias, cego, ele deve ter pensado que a sua vida tinha acabado. Porque qual era a vida de um cego naquele tempo? O que fazia um cego naquela altura? Ele pedia esmola. Não existia uma colocação no mercado para pessoas com deficiência visual. As pessoas sequer podiam ir ao templo, é um defeito físico. Pessoas com qualquer tipo de deficiência eram excluídas da sociedade, excluídas da vida religiosa, excluídas de tudo. Paulo sabia das implicações da sua cegueira. Então, todos aqueles pergaminhos que ele era apegado, os livros que ele era tão apegado, uma pessoa cega é uma pessoa que não tem mais como se encaixar. Ela não pode mais, eu não sirvo mais para isso, eu não sirvo mais para estar no sinédrio, eu não sirvo mais para ler os meus livros, eu não sirvo mais para ir ao templo. Então, quando você percebe que todas as portas estão fechadas, bom, a vida acabou. Só que ali estava começando a melhor fase da sua vida, a vida de verdade, né? Quando é que nós passamos também por isso? Porque em algumas ocasiões da vida nós passamos por problemas que parece que o chão sai dos nossos pés e a gente pensa que tudo acabou, que não tem mais jeito. Mas Deus tem os seus propósitos. Ele continua trabalhando, o céu continua no controle, mesmo quando principalmente quando nós perdemos o controle. Aí é que o céu mais entra em ação. Nós não podemos ser descrentes em achar que por causa de um problema, por causa de uma doença, por causa de uma mentira, de uma calúnia, por causa de qualquer coisa, isso aqui é o limite, agora não tem mais jeito, acabou. Pelo contrário, a Ageu fala que a glória da segunda casa, ou da última casa, conforme a tradução, é maior do que a primeira. Porque Deus sempre trabalha assim. Ele quer fazer coisas novas e maiores sempre à frente, para que a sua glória esteja sempre se renovando na nossa vida, na igreja, na sua igreja, né? Então, Paulo achou que tivesse acabado, mas só estava começando, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, Paulo estava a caminho da casa de Judas, um discípulo, ele está sendo conduzido pelos homens, pelos seus soldados, pelos seus companheiros, e ele vai se abrigar na casa desse homem. E aqui o Espírito Santo já mostra o plano de Deus, porque ao mesmo tempo que Deus estava trabalhando lá em Paulo, ele estava agindo na estrada de Damasco, ele estava agindo em Judas para receber, né? O texto não fala isso, mas com certeza o Espírito Santo trabalhou para que Judas recebesse Paulo. O Espírito Santo também está trabalhando aqui em Ananias. Olha como ele está fazendo tudo em simultâneo, isso é tão bonito, né? Nós, como seres humanos tão limitados, nós precisamos fazer uma coisa de cada vez. Quando a gente vai fazer 2, 3 coisas, nós nos atrapalhamos e acabamos por fazer coisas equivocadas. Mas Deus não. Ele faz tudo ao mesmo tempo, de forma elegante, porque eu acho de uma elegância tudo que vai acontecer aqui. Como pode? Só Deus mesmo para fazer isso. Então, bom, Saulo agora está
sentadinho lá, está cego, em jejum, deixa eu chamar aqui alguém que vai cuidar dele lá. E aí ele se aproxima de Ananias. Nesse mesmo livro nós já tivemos o relato de um Ananias, no capítulo 5. Né? São nomes idênticos. Esse Ananias é de Damasco, o outro Ananias era de Jerusalém. Esse Ananias é fiel e o outro era infiel. Esse Ananias tem temor a Deus, o outro não tinha nenhum temor. Esse é sincero, o outro era hipócrita. Esse é instrumento de Deus e o outro instrumento do diabo. Interessante, porque nós pegamos no mesmo livro duas pessoas completamente diferentes com o mesmo nome. Não é? O que o Espírito Santo está querendo dizer com isso? Pare e analisa. Pessoas que poderiam ter características semelhantes, caráter semelhantes, já que ambos são judeus, né? Porque eles todos, aqui também, ele é um judeu, ele está morando numa cidade diferente, mas ele é um judeu. Mas eles são exatamente opostos. Ambos faziam parte da igreja primitiva, uma igreja que era a igreja mais perfeita, a igreja que qualquer pessoa gostaria de ser membro, não é? E essa igreja que tinha como os seus pastores os apóstolos, né? É uma igreja novinha em folha, e ela tinha dois Ananias, um completamente diferente do outro. Então nós temos pessoas do mesmo jeito, exatamente com o mesmo perfil, entre os membros, entre os obreiros, entre os pastores. Um tem caráter, o outro não tem. Um tem temor, o outro não tem. Um é sincero, o outro é hipócrita. Um se deixa ser usado por Deus, o outro se deixa ser usado pelo diabo. E isso independe do que se ouve. Independe do ensinamento que recebe. É uma escolha que a pessoa faz. Foi falta aqui de ensinamento? Foi falta da descida do Espírito Santo? Foi falta de ter pastores comprometidos? Não. Foi escolha que a pessoa fez. Cada um decide que tipo de terra vai ser o seu coração para a semente prosperar. Então, Deus fala com Ananias. Então, ele chegou lá. E naquela altura, eu imagino, ele vai falar, não precisa nem da gente só imaginar não, porque ele fala, a notícia tinha chegado lá para todo mundo, que o grande perseguidor da igreja, o Hitler da igreja naquela altura, estava chegando para prender, matar, fazer o inferno. Então, imagina, quando ele disse eis-me aqui para Jesus, porque ele responde prontamente, ele fala eis-me aqui, nós já aprendemos, é você se colocar à disposição para qualquer coisa. E não há chance de retirar aquela prontidão. Você se declara pronto para Deus usar e acabou. Por isso que é uma expressão que você fala só para Deus. Então, todo mundo estava ali com medo de Saulo. Mas quando Ananias, um dos líderes, ele é identificado como um dos líderes, quando se tem uma perseguição, a primeira pessoa que é buscada, quem é? Quando se tem uma perseguição, se busca primeiro quem? O líder, não é? Todo mundo já deve, imagina, todos os cristãos devem ter falado, Ananias, toma cuidado, né? Porque você é avisado. Se tinha alguém que devia estar bem escondido, era Ananias. Mas agora ele acaba de dizer, eis-me aqui. Quando nós dizemos sim para o Senhor Jesus, nós não sabemos o que ele vai nos pedir. Mas isso não significa que a gente pode dar para trás na nossa entrega, na nossa prontidão. Eis-me aqui, eis-me aqui. Pronto, acabou. O que o Senhor quer, né? E por que o processo de Saulo iria acontecer com Ananias? Você já parou para pensar? Afinal,
nós estamos falando da conversão do homem mais importante do Novo Testamento. Né? A gente não coloca Jesus nesse patamar, como eu falei, a gente não coloca Jesus em nenhuma classificação. Mas se nós formos falar de pregadores, de fundadores de igreja, de missionários, nós estamos falando do maior da igreja primitiva. E Jesus não poderia ter movimentado um dos discípulos para ir lá, um dos apóstolos? Não, vai ser Pedro, vai ser Tiago. Eu vou mandar um discípulo lá na conversão de Paulo. Não, ele pega lá alguém simples, né? Porque Ananias não tinha preparo, ele era um homem simples, dentre os judeus que tinham passado pela diáspora, tinha saído de Jerusalém, talvez até por causa dessa primeira perseguição que houve na igreja. Mas ele é um homem simples. Ele é reconhecido como discípulo de Jesus por sua obediência, não por causa de algum título ou por causa de uma formação que ele tem. Mas para o currículo de Jesus, né, Jesus estava criando um novo currículo para Paulo. Paulo tinha no seu currículo só grandes mestres. Ele tinha estudado na melhor escola de Tarso, ele tinha pedigree, ele tinha ido estudar com o melhor rabino de todos os tempos, Gamaliel. Agora vai entrar no seu currículo um senhor simples. Então você está vendo como Deus trabalha? E ele equilibra as coisas. Então por que Ananias? Poderia ter sido outro. Não, vou chamar o maior na igreja primitiva, digamos assim. Pedro, você vai lá em Damasco porque eu tenho uma missão para você. Haveria acepção de pessoas, Deus iria estar tratando de uma forma diferente Saulo. Quando ele vai lá e pega uma pessoa simples, é para que nós possamos ver, quem faz a obra é ele, não são os homens. Título nessa hora, não importa, não tem valor. O 11 fala, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Bom, você disse, eis-me aqui. Então, né, é como se Deus já tivesse, olha, você agora vai se levantar, você está pronto, não é? Você é um instrumento nas minhas mãos. Então agora se mexa, quem está no comando sou eu, você vai se levantar, vai à rua chamada direita, incrível, essa rua ainda existe lá em Tarso. Essa rua está lá. Eu tive vontade, mas não tive tempo de ir naquele mapa do Google que localiza as cidades do alto, porque diz que ela aparece ainda. Né? Olha que interessante, porque Damasco é uma cidade muito antiga. Eu falei Tarso, eu acho, não foi? É Damasco. Damasco é uma cidade, é uma das mais antigas do mundo. Era importante por causa do comércio, dos povos que habitaram ali, uma série de coisas. E essa rua ainda foi preservada. Era uma rua, por exemplo, se a pessoa queria se esconder, ela não ia para essa rua, porque ela era super movimentada, conhecida. Era uma rua que cortava toda a cidade. Era a última rua, de repente, que serviria para alguém se esconder. E aí, olha quantos detalhes o Senhor Jesus fala para que não houvesse dúvidas. Você vai se levantar, a rua é à direita. Quando chegar a essa rua, você imagina, não era uma rua pequena, mas você vai procurar por um homem que se chama Judas, a casa dele. Quando você chegar na casa dele, você vai perguntar, cadê o homem de Tarso, chamado Saulo? Quer dizer, não tinha como dar errado. Né? E quando você chegar lá, ele vai estar fazendo o quê? O Senhor Jesus deu a descrição até do que ele iria estar fazendo. Ele vai estar orando. Né? E por que é interessante saber que ele vai estar orando? Por que vocês acham que o Senhor Jesus colocou
Isso aqui no texto, então não é uma coisa pequena, né? Ele colocou essa informação aqui, então não é simples. Uma atividade muito comum do fariseu era orar. Eles oravam muito, né? Um fariseu era conhecido por ser alguém que orava longas horas. Quem fazia as orações mais longas eram os fariseus. Então Paulo sabia orar. Paulo estava acostumado a orar, ele orava desde criança. Todos os dias, todas as manhãs e as noites, ele orava com o pai. Ele via o pai lá com seu talite, com seus tefilins, orando e falando o Shema de Israel. Então ele estava acostumado a orar. É como respirar para um judeu. Mas agora a oração era diferente, completamente diferente. Ele estava experimentando uma oração dirigida a uma pessoa que ele não cria anteriormente. Ele está falando com o Senhor Jesus. Ele está expondo o seu interior em 3 dias. A oração é a conexão realmente que nos une a Deus. Não tem como você manter comunhão com Deus sem a oração. Agora, a oração e oração. Muitas vezes a nossa prática de oração é aquela prática costumeira. Todo mundo sabe orar. Se falar aqui para qualquer uma de nós, faz uma oração pela família, faz uma oração pela vida financeira do povo, faz uma oração para que Deus abençoe a nação. Todo mundo sabe orar. Não tem ninguém aqui que não sabe orar. Mas e aquela oração que não vem mecânica, que não vem daquilo que você aprendeu? Aquela oração que é a linguagem que expressa em palavras a linguagem da sua alma, o que a sua alma precisa dizer. Então, quantas orações nós fazemos que não expressam o nosso interior, que não são ouvidas por Deus? São orações que satisfazem a nossa religiosidade, digamos assim, né? Paulo passou a vida toda como fariseu, orando, mas uma oração que não tinha vida. E agora ele está orando. Jesus fala, ele está orando. Então agora ele está orando de verdade. Agora é de verdade. Antes não era de verdade. Quando é que as nossas orações são de verdade? Porque muitas orações não passam do teto. São orações repetitivas, orações que nós falamos uma coisa, estamos sentindo outra. Não há essa sinceridade. Aqui, eu imagino que foi para mostrar a diferença das orações. Agora é uma oração diferente. Agora ele está comigo. Agora ele está sendo sincero no seu falar com Deus. Antes era uma repetição, apenas uma repetição, né? O 12 diz, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Nós lemos no versículo 10 o Senhor Jesus falando com Ananias. Por isso que eu falo que esse é um texto muito elegante, né? E agora Jesus está falando com Saulo. Ou seja, olha como a obra dele é completa. Eu não vou mostrar só para Ananias. Ananias, você vai lá, você vai falar com Saulo, você vai encontrá-lo assim, assado. Não, ele vai falar com Saulo também. Olha, um homem chamado Ananias vai vir, vai colocar as mãos sobre você e você vai voltar a ver, a enxergar. Deus trabalha de todos os lados. Ele faz uma obra tão bonita, tão perfeita. É aquilo que você fica assim. Você o ama mais, você o valoriza mais, se apega a ele mais. Porque ele trabalha assim na vida de todos os seus filhos. Ele não fez isso só com Saulo, ele faz na nossa vida. Nós estamos enfrentando uma situação, ele fala conosco, ele fala com a pessoa com a qual nós estamos tendo problema, ele fala com aquela pessoa que nós estamos orando. Ele tá trabalhando, ele está sempre agindo.
Nós é que somos incrédulos demais. Porque o facto dos nossos olhos não verem coisas, né? Coisas espirituais são espirituais, elas não são físicas. Mas aí nós não vemos, nós achamos que não está acontecendo nada. E ele está ali, fielmente trabalhando. Né? E aqui também, ele está removendo a barreira. Quando o Senhor Jesus fala com Ananias, depois ele fala com Paulo, o que ele está fazendo? Bom, havia uma barreira entre Ananias e o Rabino Saulo, o Hitler Saulo. Bom, eu tenho medo dele. Ele é um perseguidor. E havia antes uma barreira entre Saulo e os cristãos, entre os nazarenos. Não é? Jesus sabia disso. Tem um problema entre eles. E o que é que ele está fazendo? Quando ele fala com um e quando ele fala com o outro, o que ele está fazendo? Removendo a barreira. Ele é que remove todos os obstáculos que nós temos. Às vezes nós nos desgastamos querendo fazer aquilo que só Deus pode fazer. Essa era uma barreira que ninguém mais podia tirar. Homem nenhum podia fazer, era uma obra que ninguém podia fazer. Era só Deus. Mas ele foi lá e ele fez. E quando ele faz é tão simples, porque para ele isso não é difícil. Mas e se fosse para uma pessoa tirar essa barreira? Ela iria se ferir, ela iria ter problemas. Não é? Então, quando nós estamos vivendo no Espírito, nós estamos dando oportunidade para que Deus trabalhe e remova as barreiras. Todas nós temos barreiras na nossa vida que precisam ser removidas. Mas se a gente está vivendo a fé, é só confiar que o Espírito Santo vai lá e vai tratar, ele remove todas as barreiras. E quando ele remove, não fica nem vestígios de barreira. Porque é o que nós vamos ver aqui, que depois Ananias chega diante de Saulo e já trata-o como? Irmão Saulo? Como assim? Eles já fazem parte da mesma família. Então, nós não precisamos ter medo, porque o Deus que nós servimos prepara todas as coisas. Ele prepara o terreno para que nós possamos servir. Ele prepara. Se você vai receber uma missão de ir para um lugar muito difícil, um lugar que tem perseguição e morte, você vê, meu Deus, vou morrer na primeira agora. Nós vamos para esse país? Pode deixar, o Espírito Santo vai preparar tudo. Ele cuida de tudo. Se for preciso levantar uma barreira, ele levanta. Se for preciso deitar a barreira abaixo, ele deita. Para nos proteger, para nos livrar, para que a sua obra aconteça. O 13, vamos. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Interessante essa conversa dele, muito interessante. Vamos analisar aqui. Ele tinha falado para Deus, eis-me aqui, então eu estou pronto, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Então aí o que acontece? Jesus fala o que ele quer. Quando Jesus fala o que ele quer, ele tipo assim, meu Senhor, o senhor está certo disso? Olha a gente tentando, olha que petulância. Não, eu acho que o senhor deve estar um pouquinho equivocado. O senhor tem certeza do que o senhor acabou de dizer? Deixa eu só falar quem é Saulo. Por acaso o senhor não está um pouco mal informado, não? Esse sujeito, ele veio, olha ele tentando informar a Deus. Chega a ser cômico, não é? Esse homem tem feito muitos males aos santos lá em Jerusalém, ao teu povo. O senhor não tem ideia. Se o senhor quiser, eu posso falar em detalhes o que ele tem aprontado lá em Jerusalém. E ele veio para cá, ele já está aqui, né? Então, ele está aqui agora, o senhor acabou de falar que está aqui. Ele veio a mando dos principais sacerdotes. Para o quê? Ele veio prender.
todo mundo que invoca o teu nome. Ele acabou de corrigir o plano de Deus. Deus tinha falado o quê? Você vai lá, você vai orar, você vai impor as mãos sobre ele. E ele, vamos corrigir esses planos, porque esses planos não estão corretos. Eu acho que o Senhor deu uma viajada agora. Né? Às vezes nós somos Ananias também. Deus pede alguma coisa e a gente acha que aquilo é muito surreal. Não. Isso vai acontecer? É tão fácil, gente, é tão sutil esse processo, que quando Sara estava diante lá, ouvindo atrás da porta, né? Abraão estava diante do anjo do Senhor, dando a revelação, a maior de todas as revelações, que era a revelação de Isaac. Sara, atrás da porta, começou a rir. Por quê? Porque nós somos assim. A nossa natureza humana, quando nós estamos inclinados para a carne, nós duvidamos de Deus. Nós queremos corrigir a Deus, nós achamos que Deus está errado. Nós ralhamos com Deus. Senhor, você não está vendo isso? Onde o senhor estava que o senhor deixou essa pessoa fazer isso? Olha, nós colocamos Deus na parede com argumentos incríveis, nossos. Imagina isso. Então, Ananias aqui, é melhor, eu ouvi, ele ouviu de muitas pessoas, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, rede social, nada. Mas a notícia corria do mesmo jeito. Quer dizer, eu ouvi de muitas pessoas, é o que ele fala no 13, eu ouvi de muitos que esse homem... Então, pelo fato de eu ter ouvido de muitas pessoas, eu estou mais bem informado do que o senhor. O senhor não ouviu de ninguém, eu acho que o senhor não viu o que está acontecendo. Então, deixa eu falar o que está acontecendo para o senhor, né? Embora ele tenha tido esse comportamento feio, né? De no primeiro momento ter levado um choque e tentado posicionar Deus na causa ali, é bom, ele expôs a dúvida do seu coração. E o Senhor Jesus pôde tratar. Porque já pensou também se ele ficasse calado, né, não falasse nada? Como aquele filho, não, tudo certo, eu vou. E não foi, lembra da parábola da vinha? Não, tudo certo, pai, eu vou cuidar da vinha, eu vou trabalhar para o Senhor. Mas foi? Não foi. E o outro que falou, eu não vou, foi. Então, nós temos que ser pessoas que expõem o coração, os medos, as dúvidas. Expõem para Deus o que está sentindo, porque aí ele pode nos tratar. Então, Ananias, quando chegou ali, é feio, mas o que tem dentro da gente é feio, não é? Nós não podemos censurar Ananias e achar que isso não acontece conosco. Muitas vezes nós achamos os planos de Deus uma loucura. E aí, ele expôs o seu coração. Senhor, olha, está acontecendo isso. Tipo, eu não estou acreditando muito que o senhor quer que eu vá lá, não. E eu também não estou muito afim de ir lá, não. Né? O 15 diz, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, ou seja, não importa o que você acha, quem está mandando aqui sou eu, o dono da obra sou eu. O vai aqui tem muitos significados, né? Vai. Vamos resolver esse seu medo, essa sua dúvida, porque, de certa forma, era compreensível o medo dele. Bom, eu sou o mais visado de todos aqui. Agora eu chego lá, euzinho, né? E apareço diante do perseguidor, ele vai me matar na primeira. É isso que o senhor quer? Ele não sabia o que tinha acontecido com Saulo. Ele não sabia da transformação, ele não sabia de nada. Né? Às vezes você olha, você até entende, mas o fato de nós entendermos não significa que está válido aquele problema, que é aceitável continuar pensando daquela forma. Eu até compreendo, em outras palavras aqui, o Senhor responde para ele, eu até compreendo que você está sentindo medo, mas vai, com medo ou sem medo, vai, obedece. Às vezes, nós ficamos paralisados por alguma situação, mesmo ouvindo o vai de Deus.
Na Bíblia você vai ver muitas vezes ele falando vai para algumas pessoas. Você vê lá, Moisés hesitou diante da ordem de Deus, você vai libertar o meu povo. Olha quantas coisas Moisés falou. Olha Jeremias, eu não passo de uma criança, Senhor. Aí, mas eu te conheci desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi quando você nem era ainda um feto completo. Imagina isso. Então, o Senhor Jesus sabe que precisa trabalhar no processo de convencimento das pessoas, porque muitas vezes os seus servos, os próprios servos, são hesitantes, são vacilantes nesse vai, né? Então, vai. Por que é que ele tem que ir? E agora também esse versículo aqui é fantástico. Esse versículo 9:15 mostra o início do ministério de Paulo, gente. Um segundo aqui de silêncio, porque aqui começa o ministério. O que ele vai ser? Olha só, analisa. Porque este é para mim um vaso escolhido, primeiro. Segundo, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. É a segunda informação que a gente tem sobre o que vai acontecer no ministério de Paulo. E a terceira, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Esse aqui é o resumo do ministério de Paulo, tudo que ele vai passar. Ele foi um vaso escolhido por Deus, ele foi. Ou seja, essa escolha não aconteceu por causa do seu bom coração, porque ele não tinha. Não aconteceu porque Deus precisava dele, Deus não precisa de ninguém. Essa escolha aconteceu porque Deus é muito amoroso e nos dá o privilégio de poder servi-lo. Ele nos dá o privilégio e o gosto de nos tornar vaso nas suas mãos. Não foi por causa de Paulo, foi apesar de Paulo. Quando nós olhamos para a nossa escolha, quando olhamos para o nosso passado, quantas pessoas foram evangelizadas no nosso tempo? Às vezes as pessoas estão envelhecidas pelo sofrimento. Então, Deus nos escolheu. É honra e louvor só para Ele. Não foi, nós vimos aqui o quanto Saulo foi ruim. Então não foi por causa de Saulo, foi por causa da bondade de Deus. Quando Ele nos toma, nos usa, nos faz seus filhos, isso é de uma glória que a gente nunca pode esquecer. Então é apesar de quem nós somos. Por isso que é um pecado você jogar isso fora. Os vasos naquela época, tudo era guardado em vasos, né? Quando nós meditamos na Epístola de Coríntios, nós falamos sobre vasos. Quando fala lá, que Paulo fala sobre isso. E ele deve ter se lembrado dessa passagem aqui, porque Ananias deve ter contado para ele o que Deus, né? Olha, Jesus me falou isso a seu respeito. Tudo era guardado em vasos de barro. As olarias funcionavam a todo vapor. E se colocava alimento, se colocava água, se colocava azeite, né? Tudo ali, os cereais, tudo estava dentro dos vasos. Só que vaso é uma coisa muito frágil. É algo que é comprado barato, por quê? Porque quebra. O vaso racha, né? E aí nós somos esse vaso, mas nós não somos um vaso que se guarda qualquer coisa. Nós somos um vaso que no nosso interior está depositada a presença de Deus. Um vaso que contém o Espírito de Deus. Imagina, como alguém pode trocar esse privilégio? Saulo não tinha ideia de nada disso que ele iria sofrer, que ele iria passar. Ele se apegou apenas
que ele era um vaso e que era um privilégio ser um vaso na mão de Deus. Quando nós amamos o que fazemos, fazemos realmente por amor. E quando nós entendemos que é um privilégio de verdade, a gente não faz conta dos anos. Mãe, por exemplo. A minha mãe nunca chegou para mim com uma conta: Núbia, eu fiquei tantas noites sem dormir por sua causa. Eu gastei tantos reais para te criar. Eu gastei tanto com roupa. Olha, eu passei por isso, por aquilo. Aqui está a conta do que eu fiz. Eu quero reconhecimento. Eu nunca vi um pai fazer a conta do que ele fez para os seus filhos. Nunca vi. Assim como não é comum você ver um pai falar assim: eu me arrependo de ter tido esse filho. Normalmente os pais passam lutas com os filhos, mas se fosse para ter, teria do mesmo jeito. A minha mãe fala isso sempre. O que seria de mim sem os meus filhos? Passo todas as lutas, mas é tão bom ter os filhos, não é assim? Mãe fala isso. Porque quando a gente ama, a gente não faz conta. Se alguém chega depois: eu servi a Deus, está aqui a conta, eu quero reconhecimento, eu quero horas disso, daquilo outro. Como assim? Isso dói, sabe? Isso me dói. Eu vejo nitidamente que não foi feito por amor. Porque quando é feito por amor, não tem dinheiro que pague. Não tem nada que pague. Por isso que a mãe não dá conta para o filho. Porque ela sabe que não tem como o filho pagar. É impagável. Qualquer pessoa que pede ressarcimento, ela não fez por amor. Ela fez sim com o objetivo de que um dia lhe recompensassem por aquele ato. Paulo viveu isso aqui. Ele padeceu por causa do nome de Jesus. Mas ele via o privilégio de ser um vaso escolhido. Nós somos vasos escolhidos. Dentre a nossa casa, dentre os nossos familiares, os nossos amigos, na igreja que nós pertencíamos. Ele foi um instrumento para falar com os gentios, com reis, com os judeus. Claro, uma envergadura enorme. Nós não temos a mesma envergadura, mas nós também somos instrumentos para levar a palavra para outras pessoas. E nós vimos aqui o valor de uma alma na passagem do eunuco. Paulo levou para milhões, tem levado até hoje. Nós talvez não consigamos levar para milhões, mas nós também fomos escolhidos para levar essa mensagem. Como é que eu posso achar que a minha vida está sendo desperdiçada? Como uma pessoa pode falar que perdeu o seu tempo se ela serviu a Deus? Impossível. Então ela não serviu a Deus. Porque quem serve a Deus nunca vai pensar que perdeu o seu tempo, que perdeu a sua vida. Não vai. Impossível. E vem a seguinte pergunta, a respeito do sofrimento aqui, dessa terceira informação que o Senhor Jesus dá sobre Paulo. Ele vai padecer. Ministério é padecimento. Gera frutos quem está preparado para sofrer. Ministério não é algo indolor. Vai doer mesmo servir a Deus. Vai ser difícil. Nós passaremos por incompreensão, por injustiças. Não tem como você... Vamos tentar facilitar o processo, diminuir um pouquinho dos espinhos? Não tem como, gente. O caminho é estreito, já está escrito, não tem como mudar isso. Quem tentar alargar o caminho para ele ficar mais fácil, vai estar deturpando o caminho, vai estar encontrando um outro caminho. Vai ser difícil. Só que a vida de quem enfrenta a adversidade é a vida que mais gera frutos. Não tem como você gerar frutos sem dor. Nós queremos dar frutos, mas nós não queremos sofrer.
A semente não gera fruto se não caindo na terra não morrer, Jesus disse. Então, quanto mais lutas nós enfrentamos no nosso interior, no nosso exterior, mais preparada nós estamos para ganhar almas. É a vida que gera o testemunho. Basta reparar quais são as pessoas na obra de Deus que você mais se identifica, que você mais gosta de ouvir. Um exemplo, eu amo ouvir qualquer pessoa que me fale sobre Deus. Eu amo ouvir. Se alguém está ali para me falar sobre Deus, poxa, que bênção. É claro que é melhor ouvir Deus, mas muitas vezes nós ouvimos Deus através de pessoas. E alguém que tem quanto mais perto uma pessoa vive de Deus, mais gostoso é ouvi-la, né? É uma delícia. Você fica ali ouvindo, você quer ouvir. Mas quais as pessoas que mais tocam na nossa vida? São as pessoas que mais sofreram. Porque são os testemunhos que geram essa identificação. O que nós passamos, não é só a palavra. O que nós passamos. Por exemplo, a pessoa pode falar assim, quanto tempo se leva para preparar uma mensagem para pregar? Quanto tempo se leva para preparar um vídeo que vai ser feito? Leva uma vida inteira. Porque o que se coloca na mensagem não é o que você aprendeu intelectualmente. Você coloca no seu texto, na sua pregação, os seus 30 anos de vida, os seus 40 anos de convertida. Então, aquela pregação tem quantas horas de preparo? 40 anos. Quando Moisés abria a boca para falar, era um homem que tinha 80 anos já vivendo com Deus. Então você reconhece. Não tem como você não se identificar com aquela pessoa, né? Só que hoje nós estamos numa geração muito frágil, uma geração que não quer sofrer. Não, isso eu não passo, aquilo ali também eu não passo, isso aqui também não. O que essas pessoas estão achando que eu sou? Já pensou se Paulo chegasse assim? Meu Deus, o que o senhor está achando que eu sou? Eu vou descer no cesto? Vou ser apedrejado, açoitado, vou ficar preso numa masmorra anos? Já pensou se ele chegasse para Deus fazendo conta? Olha, o senhor me deve muito, hein? Gente, Deus não nos deve nada. Nós é que devemos a Ele por ter nos feito um vaso escolhido em suas mãos. Que honra! A gente servia para quê? E agora nós estamos nas suas mãos sendo vaso escolhido. Como é que eu vou trocar esse privilégio? Ou como é que eu vou achar que Deus está me devendo alguma coisa? Se é Ele que faz tudo através de mim, Ele só me dá alegria de ser usada, porque Paulo mesmo disse, né? Tudo dele, por Ele, para Ele. O 17, e Ananias foi, então vai, e ele foi, e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Irmão Saulo, para mim é demais. Né? Aqui não é um cumprimento religioso, não, porque hoje irmão virou cumprimento religioso, né? Nem considera irmão e já fala que é irmão. Mas é o reconhecimento da paternidade. Deus agora é o seu pai, como é o meu pai. Nós somos da mesma família. Irmão Saulo aqui é dizer, eu reconheço como sendo da mesma família. Não teria forma mais carinhosa e receptiva. Irmão Saulo. É melhor que um abraço, é melhor que um beijo. Você agora é um dos nossos. Nós o recebemos na nossa comunidade. E aí, é através das mãos de Ananias que ele vai recuperar a visão e que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Duas coisas preciosas. Ou seja,
Se tinha uma pessoa que Saulo, que Paulo nunca ia esquecer na vida, era Ananias. Poxa, fala sério. 2 experiências extraordinárias. Primeiro, eu fiquei cego, né? Uma cegueira que oftalmologista nenhum no mundo, não tinha médico de Laodiceia que ia dar jeito. Bom, estou com uma cegueira aqui que, pelas mãos desse homem, eu volto a ver e eu recebo o Espírito de Deus. Então, Ananias marcou a vida de Saulo para sempre, né? Um homem simples. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Escamas aqui, quando você vai buscar no original, no grego aqui, é o mesmo que escamas de peixe, o mesmo que casca de ovo. É como se uma pele grossa tivesse crescido no globo ocular de Saulo, que ele não conseguia ver nada. Não sei se vocês já viram um olho com catarata, né? Que vai aquela pele, vai cobrindo. Você imagina, de uma hora para outra, porque aquele clarão e a visão de Jesus no caminho era algo tão glorioso. E está escrito que homem nenhum pode ver a Deus. Então, aquela grossa camada que se criou nos olhos dele foi até uma proteção. Deus o protegeu, né? Mas agora precisava passar por uma cirurgia de retirada. Agora você vai poder ver. E aí, fala que que milagre, né? Que coisa linda. Imagina, isso começou a sair, né? Imagina ele. Imediatamente ele começou a enxergar. Não teve ali um processo de alguns dias recuperar, não. O mesmo Deus que causou a cegueira, ele vai agora restituir a visão. E ele foi batizado. E é claro que não só no Espírito Santo, ele passou pelo batismo nas águas. Era o ritual, né? de início dessa fé cristã. Vou parar no 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Uma observação nesse versículo aqui importante. Quem de verdade é convertido tem um relacionamento com a igreja de Jesus. É preciso falar isso num tempo que só se fala mal das igrejas, num tempo que as pessoas querem ser desigrejadas. Elas querem Jesus, entre muitas aspas, mas não querem a igreja, não querem a noiva. Querem o noivo e não querem a noiva. Impossível, antibíblico. Isso é um ensinamento deturpado. Quem fala que pode-se ter vida cristã sem pertencer à igreja está mentindo. A partir do momento que Paulo se converteu, para onde ele foi enviado? Com quem ele estava se relacionando? Aqui está claro. Ele esteve com quem? Com os discípulos. Ele se reuniu com a igreja que estava em Damasco. Eu sou o apóstolo agora, né? Digamos, eu me converti, né? Olha quem eu era. Então, Deus tem uma missão para mim agora muito importante. Não vou me misturar com esses aqui. Eu vou lá para Jerusalém e vou falar com... Não, olha que coisa simples. Ele foi e se reuniu com os cristãos que estavam reunidos em Damasco. Até Deus dar o próximo passo do que ele deveria fazer. Ele ficou ali. Uma comunidade simples. Ele não era antes um homem simples, era um homem de alta patente, era um homem de alto poder financeiro, e ele se submeteu a ficar ali. Que contraste, né? Vamos terminar então, gente?